Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, em mais um Candomblé Total com vocês aqui, Gislaine Vicente novamente, sempre trazendo assuntos que a gente possa aí debater e crescer juntos, para a gente aprender um pouco mais, porque educação é tudo, não adianta ninguém falar o contrário não, educação é tudo. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar meus contatos para vocês. Continuem mandando pautas, sugestões, para a gente bater um papinho. Que se não for aqui no ar, logicamente que a gente bate um papo online. Então, o WhatsApp é 11 97754 7604. Tem a página aqui da própria Sensorial, que vocês me encontram lá. Tem meu Facebook, Gislaine Vicente, e logo embaixo, na mesma página, tem Gislaine Araújo e vice-versa. Eu estou no Instagram, gislaine.vicente9 e gislar96. Também temos a página Excesso Só de Alegria, by Gisa Vicente. E além disso, temos também o Messenger, que você entra naturalmente pela página do Facebook. Tem o nosso LinkedIn, como Gislaine Vicente, e várias outras situações que a gente pode conversar também aqui pela própria página, como eu disse antes, da Sensorial FM. Hoje eu queria falar um pouquinho da arte no candomblé, sobretudo a arte musical. Normalmente a gente tem o conhecimento de que muitos compositores ao longo dessas últimas décadas, principalmente da década de 50 e 60 para frente, que fizeram obras-primas e que trouxeram o candomblé para frente das câmeras, nas rádios e ultimamente, evidentemente, na internet, nos meios de comunicação tradicionais que eram aí mais comuns, como jornais, revistas, o próprio rádio e a televisão por último, e depois, com o advento da internet, dos meados dos anos 90, de 1995 para frente, se ganhou aí a internet e nas suas mais variadas nuances. Há que se ressaltar que principalmente os artistas baianos e depois os cariocas tiveram um papel muito importante na difusão das religiões afro-brasileiras. Por que eu digo isso? Porque eles trouxeram para frente do público, de maneira geral, muitas informações, muitas obras, principalmente as músicas, composições que traziam formas, né, de cultos, termos, palavras, expressões que foram se tornando comuns. Tem muita coisa que é comum à arte musical. Por exemplo, você tem alguns instrumentos que talvez as pessoas nem saibam que são de origem africana. Por exemplo, você tem o xequerê, que é muito usado no Carnaval da Bahia e hoje em dia também é usado nas casas de candomblé. O xequerê é feito de contas em torno de uma cabaça, essas contas são interligadas, feitas
por uma espécie de rede que isso envolve a cabaça. São feitas com fio de nylon, outros com fio de algodão, que se passa por dentro dessas contas e elas fazem um som bem característico desse instrumento que entra como percussão. Os percussionistas utilizam bastante o cachixi, que, se eu não me engano, tem uma origem também indígena, e não por acaso o candomblé também existe, o candomblé de caboclo. Então são as vertentes, as variantes são várias. Como eu disse, chovendo no molhado, as variantes são diversas. Né? As variantes têm que ser várias, mas o que eu queria dizer é que são diversas, tem fontes até misturadas e a gente pode trazer isso para nós. Eu queria exaltar esses artistas, sobretudo, como eu disse no início, os baianos e os cariocas, que são os que tratam isso com mais simplicidade. Hoje em dia, São Paulo, Minas, o Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o sul do país, muitos estados do norte e do nordeste, o candomblé tem se espalhado. Ao passo que um século atrás, você via isso apenas, ou principalmente, na Bahia e no Rio de Janeiro, com pessoas que desceram do Rio de Janeiro, que desceram da Bahia para o Rio de Janeiro e lá se enraizaram, porque naturalmente era onde havia mais trabalho, por ser a capital da República, né? Porque a Brasília é uma capital recente do país. Brasília nasceu em 1961, 61. Então, a capital do Brasil, até então, até meados do século passado, do século XX, era o Rio de Janeiro. Então, isso trazia muita gente da Bahia e dos outros estados. Mas dizendo isso em termos das religiões africanas e principalmente do candomblé, sim, o primeiro a Bahia e depois o Rio de Janeiro eram as principais fontes ou os principais estados que abrigavam isso, e sobretudo, principalmente as capitais. Evidentemente que a Bahia tem o Recôncavo Baiano, Ilhéus, Cachoeira, outras cidades do sul da Bahia que abrigavam muitas casas, que abrigam ainda muitas casas, né? Teixeira de Freitas, Lauro de Freitas, enfim, outras cidades, que aqui eu não vou conseguir especificar a localização, mas também o sul da Bahia é muito próspero em casas de santo, variados, de variadas nações. E o Rio de Janeiro, depois, por esse aporte, essa migração interna das pessoas, por ser até então a capital da República. Já já nós voltamos. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando, meus amigos, aqui no Candomblé Total da nossa grandíssima Sensorial FM. Um abraço ao Babá Ronald Ed, a todos os meus amigos. Uma obrigada aqui é de Cláudia, Claudinha Monteiro. Muito obrigada pela audiência de vocês. Humberto, professor Humberto, muito obrigada também. Flora, que também nos acompanha todos os programas. E depois, se você não puder ouvir no horário habitual, à 1 da tarde,
Todos os programas, não só os meus, como todos da programação da Sensorial FM, ficam pendurados aí na página da nossa rádio e também no YouTube. Você pode acompanhar depois, ouvir com calma. Muito obrigada a todos que têm entrado em contato conosco, também pelo e-mail, que eu esqueci de falar no primeiro bloco. O e-mail é gislainevicente07@gmail.com. Pode me mandar o seu e-mail que a gente destrincha todas as dúvidas, a gente conversa, aprende e eu aceito todas as sugestões de vocês, tá bom? Que eu dizia sobre os artistas e tem algumas coisas que naturalmente são mais evidentes do que outras. Existem os artistas plásticos e ilustradores e artesãos de modo geral, como por exemplo o próprio Caribé. O Caribé é um argentino que se fixou na Bahia, aí no século passado, no século XX. Eu acho que meados dos anos 50, 60, ele veio e se apaixonou, veio da Argentina e acabou, acho que até se naturalizando brasileiro, eu não tenho bem certeza. Mas o Caribé, junto com Jorge Amado, fez maravilhas pela cultura brasileira. Jorge Amado é autor de inúmeras obras que se remetem à Bahia, trazendo o candomblé em muitas dessas literaturas. E o Caribé sendo o ilustrador oficial do nosso Jorge Amado. E que acabou também sendo, se não me engano, um Obá de Xangô. Recebeu lá sua cadeira no Alfonjá, se eu não me engano, mas esteve muito presente em todas as casas que foram possíveis ele visitar, trabalhar, ser amigo. Isso ele foi bastante. Então, portanto, meus amigos, a música, dentre as artes, tem um papel muito importante em relação às divindades africanas. Então, a gente tem aí na música um aliado muito forte para que a gente mantenha esse elo interessante com principalmente o candomblé dentre as artes africanas, ou melhor, as religiões, né? Mas também existe a questão da Umbanda, e lógico que além da música tem o folclore, a literatura, o cinema, a pintura, a escultura, o teatro, e além dos livros, logicamente. Mas dentre as músicas, a gente tem inúmeros artistas que a gente pode contar, dos antigos principalmente. É lógico que tem os novos, como Mariene de Castro, agora já o maestro Letieres Leite, falecido recentemente, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, mas num passado não muito recente nós tivemos Clara Nunes, Alcione, Baby Consuelo, Caetano Veloso, Clementina de Jesus, Dorival Caymmi, Gal Costa, Gilberto Gil, Dona Ivone Lara, Maria Bethânia, Moraes Moreira, enfim, muitos que exploraram os mitos nagôs africanos. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Então, meus amigos, como eu estava falando em relação à música, a gente tem, por exemplo, uma música bem, digamos, com ditos africanos, chamada Abaluaê, que na verdade Abaluaê se remete ao Obaluaê, mas
que muito sabiamente Clementina de Jesus, que é a intérprete dessa música, traz para o público mais leigo. Então ela fala assim: perdão, Abaloaê, ele veio do mar, Abaloaê, ele é forte, ele veio. Abaloaê salvar a Totô Lua, ô Luá, Abaloaê, Cambone, Salanamuxi, Angorô. É uma música de 1973, porque Clementina de Jesus, como bem nós sabemos, morreu em 1988. E essa música, ela é do disco Marinheiro Só, que foi lançado pela Odeon em São Paulo. Então, marinheiro só, aquela marinheiro só, eu não sei dançar, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, eu sou do Bahia, marinheiro só. Então, eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, eu sou da Bahia, marinheiro só, eu não sei amor, eu não tenho amor. Eu não sei daqui, eu não sei dançar, não sei nadar, ela diz, né? E por aí vai. Eu não tô muito num dia de cantar, mas só para ilustrar essa música de Clementina de Jesus que muito ela cantou. É um cântico de perdão, de súplica, e é uma miscigenação entre o candomblé nagô com o de Angola. Então, o Baloaê, que ela chama de Abaloaê, e ela encerra com uma frase banto: Cambone, Sala, na mochila Angorô. Então, Cambone, no linguajar de Angola e da Umbanda, são as pessoas que ajudam, né? O Cambone é o Cambono. São eles que ajudam, que se dão cargos que no Queto, por exemplo, remetem a Ogã e a Eked. São pessoas que não têm, não viram no santo, né? Não entram em transe, justamente porque eles estão ali para ajudar o andamento daqueles outros que são totens vivos, né? Que entram em transe e que trazem os deuses ao mundo por meio dos cânticos que são tocados pelos ogãs, ou os tocadores de atabaque, como costumam dizer. Então, é muito interessante, porque ela traz vários discos, sempre com essa temática. Clementina de Jesus era filha de ex-escravos, que ela nascida aí dentro do século XX, trazia ainda as marcas de um tempo bem difícil da escravidão, ela sendo neta e filha de pessoas que sofreram todos esses resquícios, mesmo tendo sido abolida a escravidão em 1888, no século XIX. Então, entre 1900 e 2000, no século XX, tinha aí, no ano de 1988, 100 anos apenas da abolição da escravatura. Então ela trazia ainda muito viva na memória as histórias pelo menos dos avós, porque eles contavam naturalmente para a mãe e ela trouxe isso no seu DNA. Clementina de Jesus também lançou alguns discos que traziam sempre referências aos orixás, né? Essa de Obaloaê, mas ela também falava de Xangô, de Oxalá. Então ela trazia sempre homenagens, e tem um disco muito famoso dela, que ganhou prêmios póstumos até depois, e sempre é reverenciado, que são os cânticos negreiros. São cânticos que remetiam ao tempo dos escravos
E isso serviu de pesquisa para muita gente da academia, muita gente das universidades, que a partir disso fizeram várias teses de mestrado e doutorado. Clementina de Jesus foi um talento, assim como Dona Ivone Lara, que depois dos 50 anos é que vieram a ter o seu talento de ambas, né, o talento de cada uma reconhecida. Clementina de Jesus morreu em 1988 e Dona Ivone Lara morreu agora depois dos anos 2010. Então, são mulheres muito à frente do seu tempo, muito fortes em retratar a situação do negro e das mulheres, principalmente. As mulheres sambistas, que depois vieram sempre bem representadas por algumas que já se foram, como Clara Nunes, Bete Carvalho, e outras que continuam na ativa, como Alcione e Ilessi Brandão, surgidas aí nos anos 60 e anos 70. E a gente tem da nova geração, como Aline Calixto, a fantástica Fabiana Cosa e Mariane de Castro. Mas, como eu falei no outro bloco, nós temos aí as baianas e os baianos da antiga. Mas já já nós voltamos com mais aqui no Candomblé Total. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, e eu queria falar, por exemplo, de uma música muito emblemática que é o Babá Lapalá. É uma música que foi tema do filme Tenda dos Milagres, de 1977, e que é mais uma obra de Gilberto Gil falando dos orixás. E aqui ele fala: Aganju, Xangô, Alapalá, 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 Xangô, Aganju. O filho perguntou pro pai: onde é que tá o meu avô? O meu avô, onde é que tá? O pai perguntou pro avô. Então ele canta Alapalá, Alapalá. Esse tema Gilberto Gil fez, como muitos outros ele já fez, ele sendo um filho de Xangô com Logum Edé, ou não sei se é Orimeji, mas eu sei que ele tem os dois santos em primeiro lugar, os dois orixás. Ele é de Xangô e Logum Edé, ou Xangô com Logum Edé. Ele também fez um outro trabalho voltado para o santo Logum Edé, e vale ressaltar que em 75, 76, eles fizeram um show, os novos baianos então, né? Gal Costa, Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil. E o Caetano e o Gil fizeram várias músicas para orixás, para Obá, para Ogum, para Yansan, para Oxum, para Oxalá. Então eles fizeram para vários, Oxóssi, que é o santo de Caetano Veloso. E esse assunto não se encerra. A gente tem muito mais para falar sobre artes e orixás, sobre artes e música e artes plásticas, e isso a gente pensa que é pouco, mas não é não. Tem muita gente que já falou. Por exemplo, você pode buscar, você sabe de quem sempre falou, por exemplo, de
orixá. Mas quando você olha de repente alguém que não tenha falado de orixá, é interessante eu até falar aqui de uma obra que eu falei do Gilberto Gil. Ele fala de Logum-Edé. De Logum-Edé a doçura, filho de Oxum, Logum-Edé, mimo de Oxum, Logum-Edé, Edé, tanta ternura. Esse disco onde ele fala de Logum-Edé é de 1979, o disco Realce, que dá aquela música famosa, Realce, nanana, Realce, quanto mais purpurina, melhor, tan, 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 Realce, é desse disco. Então ele nunca deixa passar também, ou pelo menos não nessa época, deixava passar sem fazer uma homenagem aos orixás, do qual ele sempre teve muita devoção. A gente tem muito assunto para falar em cima desse tema, mas hoje eu vou ficando por aqui, vou me despedindo de vocês, agradecendo bastante a todas as manifestações que eu tenho recebido e tenho respondido aos poucos. Logo, logo mais a gente volta com mais aqui na Sensorial FM, isso todas as quartas-feiras, a partir da 13h. Um abraço e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.